E o presidente Lula informou que pretende falar com Donald Trump sobre a possibilidade de que a Petrobras volte a atuar na Venezuela. Essa abordagem deve acontecer em março, na viagem programada que o presidente brasileiro tem a Washington. Segundo fontes consultadas pela CNN, uma das formas de viabilizar esse retorno da empresa brasileira à Venezuela seria via troca de dívida acumulada do país com o Brasil. A ideia seria quitar o saldo com participações acionárias em atividades petrolíferas. Para entender melhor essa possibilidade, a gente conversa agora com Marcelo Gasparino, que é ex-conselheiro da Petrobras. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. O que te parece essa história? Trocar dívidas que o Estado da Venezuela tem com o Brasil por licenças e direitos de uma empresa da Petrobras. Boa noite. Boa noite, Fernando Nakagawa. Prazer mais uma vez conversar com o canal CNN Money e ter a oportunidade de expor opiniões aos assinantes. A Venezuela é um mercado desejado por qualquer grande empresa de óleo e gás internacional, as chamadas majors. E com a Petrobras não é diferente. Esse tema ele já foi debatido internamente no passado. As questões, as restrições impostas ao país impediam que a companhia evoluísse nos estudos que poderiam levá-la a uma nova investida naquele mercado. E desta feita, a Petrobras olhou para outros mercados na costa africana. Essa questão que envolve a Venezuela desde o início de 2026, ela abre oportunidades para todas as empresas que estão sediadas nas proximidades da Venezuela. E com a Petrobras não poderia ser diferente. A Petrobras ela é líder, ela é referência, benchmark em exploração de águas profundas. Nós não estamos falando de águas profundas, mas ela, antes de explorar o pré-sal, ela foi muito exitosa na exploração das reservas mais próximas à costa brasileira. E hoje nós estamos já muito evoluídos, tanto o país quanto a própria companhia, no desenvolvimento da exploração da margem equatorial. Venezuela está ali do lado, então seria uma operação muito simpática sob todos os aspectos que envolvem uma estratégia empresarial de perenidade. Uma petroleira precisa desenvolver novas reservas anualmente, senão ela tende a decrescer em termos de reservas comprovadas, e isso afeta diretamente na sua capacidade de geração de riqueza e, por consequência, no seu valor de mercado. Marcelo, a questão do país Brasil ter um crédito com a Venezuela seria um ingrediente, seria um tempero e os demais países não têm. Então, é uma vantagem competitiva que eu entendo que o Brasil tem, principalmente pelo fato da Petrobras ser uma empresa estatal controlada pelo Estado brasileiro. Marcelo, o presidente Donald Trump convocou em diversas situações. Houve uma reunião que ficou mais famosa quando a imprensa pôde acompanhar ali o começo da conversa entre Trump e os CEOs das principais petroleiras americanas ou que têm interesse nos Estados Unidos. E Trump, na ocasião, na Casa Branca, fez uma convocação pedindo que essas empresas anunciassem planos de investimento e voltassem a operar no mercado venezuelano. A resposta, a reação desses executivos gerou surpresa para muita gente, já que essas empresas são alinhadas ao presidente Donald Trump, têm proximidade, mas a resposta não foi positiva. Disseram, olha, não temos garantias jurídicas, segurança jurídica para voltar a investir bilhões de dólares naquele mercado. A Petrobras teria segurança jurídica em voltar à Venezuela, Marcelo?
O que eu posso lhe assegurar, Nakagawa, é que desde 2016, das repercussões da Lava Jato, a Petrobras criou um regime, uma regra interna de avaliação de exposição a riscos Uhum. muito sólida, muito embasada em princípios que são adotados nas melhores empresas globais. E o que nós não podemos desconsiderar é que as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, têm uma série de riquezas naturais que precisam ser exploradas e elas têm uma tendência a serem exploradas pelas empresas mais próximas desses países, né? O que vimos nos últimos 4 meses é uma aproximação do presidente do governo brasileiro com o presidente do governo americano. Isso não poderia deixar passar despercebido numa oportunidade que se apresenta para todas as grandes empresas de óleo e gás. Eu diria que é uma oportunidade para a Petrobras, obviamente, dentro dos mais exigentes critérios de avaliação de risco, a questão do risco jurídico, a questão do risco regulatório, a questão da estabilidade jurídica e política, ela é fundamental, mas não podemos desconsiderar que estamos tratando das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a cerca de 1.000 quilômetros aqui do que a gente já explora em termos de petróleo e gás na costa brasileira, nas margens da costa brasileira. Então, desconsiderar essa possibilidade não parece a melhor estratégia. A decisão, obviamente, ela não é simples, mas você bem colocou no início da sua exposição, nós temos um crédito, o Brasil, né, a Via BNDES, tem um crédito muito relevante perante empresas ou o governo venezuelano. E se isso for moeda para ser negociada, acho que é importante estarmos junto com outras empresas. Basta considerar que quando existem leilões aqui na ANP, Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras muitas vezes não entra sozinha, ela entra em Uhum. consórcio com outras grandes empresas. Então, por que não avaliar essa possibilidade com empresas europeias, com empresas americanas, até mesmo com empresas de outros países, mas principalmente com europeias e americanas que já estão explorando e conhecendo o Caribe, né, a costa do Caribe, em termos de exploração de óleo e gás. Nós temos, só para ter um exemplo, na Colômbia, uma parceria com a Ecopetrol, que explora uma das grandes reservas de gás no continente americano. Isso para quê? Para viabilizar mais gás para o Brasil e permitir que os preços se reduzam. Então, oportunidades, não só na costa brasileira, mas em outros mercados, é uma realidade que uma empresa como o Porto da Petrobras não pode desconsiderar. Marcelo Gasparino, ex-conselheiro da Petrobras. Muito rapidamente, uma última pergunta, Marcelo. Eventualmente, se a Petrobras então decide, com segurança ali, abrir essa nova frente de investimentos na Venezuela, imagino que o capex necessário, o investimento necessário, seja bastante relevante. Pensando que hoje a Petrobras está diante da perspectiva de operar, explorar a margem equatorial também, como é que fica a capacidade da companhia de eventualmente abrir duas novas frentes de investimento? Seria via endividamento? A Petrobras, que já foi a empresa mais endividada do mundo, pode voltar a ter uma alavancagem maior? Ela tem condições hoje para isso? Bom, Fernando, suas colocações elas são sempre muito pertinentes porque a gente não pode cometer os mesmos erros do passado. A última conversa que eu tive com vocês foi no dia 25 de outubro, né? Então, naquele momento se discutia duas possibilidades: apostar no preço do Brent entre 50 e 60 dólares ou 70 e 80 dólares, né? E nós estamos aí começando o ano com essa expectativa. O petróleo mais apreciado gera
viabiliza uma geração de caixa para a Petrobras muito relevante. O endividamento da companhia não é muito significativo se comparado a outras empresas do mesmo segmento. E a Petrobras, nos últimos 2 anos, conseguiu reduzir o seu custo all-in, o seu custo de operação e exploração e produção, em torno de 10 a 15 dólares por barril, o que é muito significativo. Você pode imaginar em torno de 10 a 20% a redução do custo de produção da companhia. Isso gera mais valor para o seu acionista. Estamos enxergando aí um ano em que o barril teve desvalorização, ficou mais barato, e a Petrobras não deixou de entregar um resultado robusto. Agora, dentro das políticas da companhia, já existe uma política de endividamento. Esse range fica entre 55 e 65 bilhões de dólares. Nós estamos falando aqui, num primeiro momento, em pesquisa, onde você vai fazer sondagens para identificar e fazer o investimento para a exploração e produção. Em águas rasas, a gente não está falando do mesmo custo que a Petrobras enfrenta aqui no Brasil em águas profundas. Para o porte da companhia, não me parece que seja determinante para ir ou não adiante. Mas é um ponto de atenção muito importante. A Petrobras não vai passar do endividamento de 75 bilhões e, dentro das suas políticas, ela tem que continuar pagando dividendos aos seus acionistas. Foi isso que fez com que a companhia mantivesse o seu valor de mercado nos últimos 4 anos. Nós tivemos um momento de mudança da liderança política, a companhia entrou numa desvalorização do preço das suas ações, conseguiu resgatar a credibilidade perante o mercado, e agora nós estamos novamente num ano eleitoral, um ano em que existe uma tendência de mais desconfiança em relação a como a companhia poderia ser utilizada, mas eu não tenho dúvida, de que hoje o Conselho de Administração da Petrobras, que tem dentre 11 conselheiros, 4 eleitos pelos minoritários, vai saber desenvolver muito bem o seu papel de agente fiscalizador e impedir qualquer tipo de uso indevido da companhia para projetos ou para investimentos que não sejam muito rentáveis, evoluam dentro das alçadas, dentro das regras que já estão estabelecidas. Muito bem, a gente conversou com o Marcelo Gasparino, que é ex-conselheiro da Petrobras, conversa interessantíssima. Não dá, como o Marcelo muito bem deixou claro aqui, não dá para a gente simplesmente ignorar o nosso vizinho que tem a maior reserva de petróleo comprovada do planeta. Marcelo, obrigado pela conversa, uma ótima noite. Sempre um prazer, muito obrigado pelo convite. Até logo.